amigos, bom dia. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Recanto da Prece, e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou dar continuidade ao livro Jesus no Lar, e o capítulo intitula-se A Necessidade do Entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores por ele convidados ao pagamento responderam com ingratidão e grosserias. Não se internou Cristo através da consolação individual, mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando certa ocasião um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com asperezas e zombarias. O mestre tomou o aprendiz pela mão, antes o seguiam cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair no solo ralado de dor violenta, provocando o socorro geral, verificando em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou a responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardavam. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública, e o estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Estreitaram-se ambos em expectativa, verificando depois, de meia hora de observação, que o mísero rapaz não passava de um louco. Em seguida ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo de regresso ao lar. Aí ele perguntou: guardastes a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida? Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia de loucuras. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor, permanece em estrada muito escura e mais espinhosa que as nossas. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontramos os portadores da aflição, tenhamos piedade
e auxiliemos na reconquista da paz interna. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob o laço pesado o caminho do matadouro. Um grande assunto para nossa reflexão, não é, irmãos? Todos nós cruzamos com pessoas, igual o mestre diz ali no capítulo, né? Pessoas raivosas, pessoas tristes, pessoas desesperadas. Mas como nós não conhecemos a fundo essas pessoas, não podemos julgar. Não vamos julgar, não é, amigos? Vamos olhar os irmãos com compaixão, tentar pelo menos entender o porquê daquela ação, daquelas atitudes. E vamos perdoar, porque cada irmão está na sua caminhada. Somos todos filhos do mesmo Pai. E com caminhos diferentes, lógico, né? A caminhada é de cada um no seu tempo, na sua evolução, nas suas necessidades, enfrentando os desafios, mas todos no mesmo caminho que nos leva ao Pai. Vamos entender e amar. Não vamos julgar, mas vamos amar. Vamos apenas amar. Fiquem na paz.